Leitura diária. 1 Samuel capítulo 4. Os filisteus tomam a arca. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. A morte de Eli. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa este tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Eli liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria,
as mulheres que a ajudavam disseram: Não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém? Para refletir, a palavra que o Senhor havia proferido a Samuel foi cumprida fielmente. Os filisteus pelejaram contra Israel e prevaleceram. Os filhos de Eli foram mortos, e quando Israel cometeu o sacrilégio de tirar a arca da aliança do templo e levá-la à guerra, pensaram que aquele objeto lhes concederia vitória. De forma que rompeu todo Israel em grandes brados. Jubilosos cantavam por causa da arca, como se ela fosse algum tipo de amuleto mágico acima da vontade de Deus. De início, aquilo causou espanto a seus inimigos. Os filisteus temeram, dizendo: Os deuses vieram ao arraial. Ai de nós! São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Em Deuteronômio 6, 4, 9, Deus orienta que cada família seja um núcleo de adoração. Ao transmitir as palavras do Senhor de geração em geração, ao manter em cada lar a força motriz do infalível testemunho. Israel avançaria como nação eleita, cumprindo o objetivo pelo qual foi chamado. Acontece que o povo caiu em grande apostasia e seus líderes religiosos eram os primeiros a pisar aos pés as leis do Senhor, por negligência, como foi no caso de Eli, ou por rebelião, como foi com Ofni e Finéias. Israel estava como ovelha que não tem pastor, sob a liderança de execráveis sacerdotes. Os filisteus atribuíram a grandiosos deuses os feitos do Senhor no Egito em favor de Israel. O povo do Deus vivo, aparentando servir a deuses mortos. O filho de Finéias representava a condição de Israel, destituída da glória de Deus, e Cabô, em hebraico, significa nenhuma glória. O que seria de Israel sem a glória do Senhor? Assim como os povos pagãos aprenderam a confiar mais em coisas e pessoas do que em Deus, Sansão confiou em seus cabelos e perdeu a glória de Deus. Israel confiou na arca e foi declarado: foi-se a glória de Israel. Não foi a saída da arca que marcou a saída da glória de Deus. Foi justamente a ausência da glória de Deus que marcou a saída da arca. Poucos eram aqueles que permaneciam fiéis ao Senhor. Poucos os de coração quebrantado. E Cabô não era, pois, uma novidade, e sim a confirmação da real situação de Israel. Nenhuma glória. Em um mundo onde pessoas cruzam o oceano só para um momento de satisfação sexual sem compromissos, onde tatuar um crucifixo na pele é mais ovacionado do que viver o evangelho da cruz, onde registrar as memórias, imagem de acidentes é mais importante do que socorrer um ferido, onde a moral e os bons costumes são ridicularizados e taxados como ultrapassados, corremos o sério risco de terminar como Eli, espectadores de más notícias. Ainda que estejamos vivendo em meio a um Icabô contemporâneo, seja esta a sua firme decisão todos os dias. Amarei, servirei e serei fiel ao Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins.
Então o Senhor declarará a respeito de ti: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, 1. Que a glória do Senhor em nosso coração contraste com o Icabô de nossa geração. Amém?